Boa noite, pessoal. Chegou o Boletim do Esporte aqui no Hit Notícias. Participe com a gente, o WhatsApp 11 99224 7760. Envie sua mensagem de texto ou um vídeo na horizontal de até 30 segundos. O seu recado pode aparecer aqui na tela, hein? Confira as notícias de hoje. E a seleção brasileira pode ser a primeira equipe sul-americana a garantir uma vaga na Copa do Mundo do Catar. O Brasil enfrenta daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, a Colômbia. O jogo será realizado na Neoquímica Arena, em São Paulo, com a presença de torcedores. Uma vitória sobre os cafeteiros no estádio Neoquímica Arena, em São Paulo, garante vaga para a seleção. Tite está confiante. Para mim, nós estamos classificados com a pontuação na Copa do Mundo. E, diferentemente de um outro estágio, agora parte para um estágio de preparação especificamente para jogos de Copa do Mundo, onde nós vamos enfrentar, por exemplo, e pode acontecer, uma Colômbia numa quarta de final, numa oitava de final. Isso é fato, como aconteceu. O Brasil é líder invicto com 31 pontos após 10 vitórias e um empate. A Colômbia ela evoluiu. Depois do Maturana, ela começou com uma geração muito forte e atletas com uma ideia de futebol de qualidade, de enfrentamento de qualidade técnica também. O empate também é suficiente para o Brasil caso o Uruguai seja derrotado pela Argentina na sexta-feira em Montevidéu. Mas se a seleção não vencer e a Celeste pontuar, a seleção canarinha vai adiar a chance de se classificar mais cedo para quando visitar a equipe de Lionel Messi na terça-feira em San Juan, última rodada de 2021 das eliminatórias sul-americanas. E o canal Hit Notícias está marcando presença na cobertura de Brasil e Colômbia em São Paulo. O repórter Kleber Werneck está no local do jogo, na Neoquímica Arena, acompanhando a movimentação dos torcedores que estão começando a chegar ao estádio. E de lá ele vai trazer mais informações sobre a partida. Boa noite, Kleber. Olá, eu falo aqui da Zona Leste de São Paulo, mais especificamente da Arena Corinthians. E olha só que belíssima imagem do estádio. Aqui está tudo preparado para o jogo entre Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Partida que, aliás, pode carimbar o passaporte do Brasil para a Copa do Catar no ano que vem. Para isso acontecer, o Brasil tem que vencer hoje o jogo contra a Colômbia e torcer para o Uruguai não derrotar a Argentina em partida que acontece na próxima sexta-feira, também pelas eliminatórias. Para tentar mais uma vitória, o técnico Tite vai promover alterações na equipe. A primeira mudança é no gol. Volta o goleiro Alisson. Além dele, o lateral direito Danilo também assume a posição no time. E completando a defesa, outra novidade será o retorno do zagueiro Marquinhos do Paris Saint-Germain, o PSG. No meio de campo, a última mudança, o volante Casimiro do Real Madrid também ganha espaço na equipe, vai ter oportunidade de jogar e enfrentar os colombianos. Já o ataque continua o mesmo, com Neymar, Gabriel Jesus e Rafinha. Rafinha que, aliás, foi o destaque na última rodada das eliminatórias, quando o Brasil venceu o Uruguai por 4-1. Agora, outro jogador que não faz parte desses 11 que vão começar a partida, mas tem gerado muito comentário, é o Vinícius Júnior, o atacante do Real Madrid. Isso porque ele vem tendo um grande desempenho, um bom desempenho nos campeonatos da Europa pelo Real Madrid, mas não foi convocado pelo Tite na lista inicial, na convocação inicial. Ele só ganhou oportunidade por causa de contusão. Outro jogador teve um problema de contusão e ele acabou sendo chamado. E é uma grande expectativa para saber se ele vai entrar durante a partida e como ele vai reagir. Mas o grande reforço do Brasil não deve estar dentro de campo, mas sim fora dele. Isso porque será o primeiro jogo da seleção brasileira com capacidade total de público desde o início da pandemia. Das outras partidas das eliminatórias, apenas convidados da CBF é que podiam entrar. Cerca de 5 mil pessoas em cada partida. No jogo contra o Uruguai, esse número chegou a 12 mil. E agora, no jogo de hoje, serão mais de 35 mil vozes apoiando a seleção brasileira. E a Hit TV vai acompanhar tudo de perto, fora e dentro de campo. Voltamos com vocês nos estúdios. E nessa quarta-feira teve mais emoção no Brasileirão. Vamos conferir os resultados. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Ceará por 2-1. Na Vila Belmiro, o Santos passou pelo RB Bragantino 2-0 e subiu na tabela, se afastando do Z4. E quem para o Atlético Mineiro? No Mineirão lotado, o Galo Forte e Vingador bateu o Corinthians por 3-0. O Palmeiras engatou a sexta vitória seguida no Brasileirão.
No Allianz Parque, agora a vítima foi o Atlético Goianiense, goleou por 4-0. Fortaleza e São Paulo empataram por 1-1 no Castelão. O Sport continua na zona de rebaixamento. Desta vez, derrota por 3-2 na Arena Pernambuco para o América Mineiro. E em Caxias do Sul, o Juventude ganhou do Internacional por 2-1. É hora de opinião no Boletim de Esportes. O convidado Luiz Victor analisa a partida que fecha a 31ª rodada do Brasileirão, entre Flamengo e Bahia, às 7 da noite no Maracanã. O tricolor de aço precisa da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Já o rubro-negro carioca tem chances remotas de título, mas precisa vencer para se manter no G4. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, Léo, e a todos que acompanham o Hit Notícias. Daqui a pouquinho, hein? O Flamengo recebe o Bahia no Maracanã pela Série A do Campeonato Brasileiro, que chegou à sua 31ª rodada. O Flamengo tem, na situação atual, o contestado técnico Renato Portaluppi. Mas, por outro lado, o Bahia, que está na parte de baixo da tabela, mesmo sendo porteiro da zona, está a 7 jogos sem saber o que é perder. Entre empates e algumas vitórias, são 4 empates e 3 vitórias, o tricolor de aço já deixou a zona de rebaixamento, mas alguns dos seus adversários diretos têm vencido os últimos jogos. E isso meio que dá uma interferida no esquadrão de aço em pensar em voos mais altos, tipo Copa Sul-Americana. Ontem, o Juventude venceu e aí encostou um pouquinho no tricolor de aço, que está com 36 pontos, Juventude chegou a 33. O Bahia vencer hoje chega a 39, encosta, chega mais perto das equipes que estão na zona de classificação da Copa Sul-Americana, porém, o time ainda fica perto ali da zona de rebaixamento no critério de classificação, porque aí manteria a distância de 6 pontos. Aproveitar que o Sport perdeu ontem para o América Mineiro dentro de casa por 3-2, para o Bahia isso já adianta muita coisa, porque o tricolor de aço tem o Sport como adversário direto na luta contra o rebaixamento. O Juventude é uma das principais preocupações e vencer o Flamengo é uma missão duríssima, porque apesar de estar com a situação do técnico Renato Portaluppi bastante contestada atualmente, o Flamengo ainda assim é o terceiro colocado, ainda tem uma das equipes mais qualificadas do Campeonato Brasileiro, é finalista da Libertadores e precisa em muito de um jogo como esse. Na visão do torcedor do Flamengo, um jogo como esse seria uma mão na roda para retomar a confiança e encarar o Palmeiras de uma maneira, de um clima melhor lá na Gávea. Já para o Bahia, seria praticamente deixar o trabalho do Guto Ferreira bem mais à vontade. O Bahia vencendo hoje no Maracanã, seriam 4 vitórias e 4 empates, e isso deixaria o Guto Ferreira muito, mas muito à vontade, com um respaldo muito forte com relação à torcida tricolor. Eu só sei que essa partida promete muito, viu? E a gente não deve ver nenhuma equipe interessada no empate. A todos um forte abraço, valeu! Grande abraço, Luiz. E nesse fim de semana, o Autódromo de Interlagos volta a receber, depois de 2 anos, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E para entrarmos no clima da velocidade, relembramos essa bela homenagem feita ao ídolo mundial do automobilismo, inesquecível tricampeão Ayrton Senna. Um gigantesco mural foi pintado em maio de 2020 na parede de um dos prédios que fazem parte das instalações de Interlagos, que na ocasião completou 80 anos. O autor é o renomado artista plástico Cobra, responsável por diversas intervenções artísticas urbanas ao redor do mundo. Na obra, que mede 27 metros de altura por 10 de largura, ele retratou o momento do pódio da primeira vitória de Senna no Autódromo da capital paulista em 91. E com essa imagem a gente encerra o programa de hoje. Voltamos amanhã às 6 da tarde. Siga a nossa programação e fique por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. Confira nosso conteúdo também no YouTube. Acesse agora o canal Hit Notícias. Grande abraço para você, boa noite e até a próxima. Valeu!